Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do livro do profeta Jeremias. Esse capítulo 11 tem duas coisas muito interessantes, duas partes muito interessantes. Do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos ver de uma forma muito clara o castigo, que Deus lança por causa da aliança que foi violada. A aliança que Deus fez com o seu povo foi violada em algum momento. Então, o profeta mostra para o povo que o que eles estão sofrendo agora é por causa dessa aliança que foi violada. E do capítulo 18, olha que interessante, do capítulo 18 até o 23, do versículo 18 até o versículo 23, nós temos aí aquilo que inicia o chamado Confissões de Jeremias. Por quê? Porque neste versículo 18 até o 23, nós vamos ver Jeremias reclamando dos seus parentes que se colocaram contra ele. Eu vou te explicar por quê. O Jeremias passou a ser perseguido pelos seus parentes. Vou explicar para você por quê, tá bom? E aí, então, nós começamos aqui, a partir do versículo 18, o chamado Confissões de Jeremias, que ele mostra tudo que ele está passando por ser aquele mensageiro de Deus, tá bom? Vamos lá? Vou explicar direitinho tudo hoje, que é um capítulo muito interessante, tá bom? Dá um like no vídeo, onde está o joinha, dá um like agora. Você se inscreva no canal, por favor, chame outras pessoas para se inscrever e venha fazer o curso comigo, tá bom? Você pode fazer esse curso bíblico comigo, começando lá de Gênesis. Se você está me ouvindo pela primeira vez, vai lá na playlist, ou então onde está escrito cursos, vai lá e começa desde o primeiro capítulo de Gênesis e vem comigo, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Deixa eu te explicar então, essa primeira parte do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos entender que o que Jeremias fala para a gente sobre o castigo que veio por causa da aliança que foi violada. E depois do versículo 18 em diante até o 23, vocês vão perceber que é o momento em que Jeremias conta para nós a conspiração dos seus parentes contra ele. Vamos lá. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ouvi o texto desta aliança e o transmiti ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: eis o que proclama o Senhor Deus de Israel. Maldito seja aquele que não obedecer às prescrições desta lei, que no dia em que os tirei do Egito, daquela fornalha de ferro, eu impus a vossos pais nesses termos: ouvi minha voz e executai minhas ordens. Mediante o que sereis meu povo e eu o vosso Deus. Então ratificarei o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é a vossa. Assim seja, respondi. Assim seja, Senhor, respondi-lhe. Em seguida disse-me o Senhor: difunde esse texto por todas as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, dizendo-lhes: ouvi as palavras desta lei e executai-a. Desde o dia em que os fiz sair do Egito até hoje, adverti com instância vossos pais, falando-lhes assim: ouvi minha voz. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo obstinadamente os pendores maus de seus corações. Assim, contra eles executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observavam. Disse-me em seguida o Senhor: há uma conspiração entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Volveram as iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir minhas palavras, indo eles também atrás de outros deuses a fim de cultuá-los. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que haviam firmado com seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor: vou descarregar sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. E quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os outros deuses ante os quais queimaram incenso. Esses deuses, porém, não o salvarão no momento da catástrofe.
Porque, ó Judá, possuís tantos deuses quantas são tuas cidades, e quantas ruas tens em Jerusalém, tantos altares de infâmia ergueste, para neles queimar oferendas em honra de Baal. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, nem ores por ele, nem supliques, porque ao tempo de sua desgraça, quando clamarem por mim, não os escutarei. Porque cometeu minha bem-amada tanta maldade em minha casa, porventura teus votos e as carnes imoladas apartarão de ti teus males, para que possas exultar? Verdejante oliveira de belos frutos, tal nome que dera o Senhor. Ao estrépito, porém, de imenso ruído, ateu-lhe o fogo e se queimaram seus galhos. O Senhor dos exércitos que te plantara decretou calamidade contra ti por causa dos crimes cometidos pela casa de Israel, pela casa de Judá, causando-me revolta os sacrifícios que fizeram em honra de Baal. Agora, atenção, a partir de agora começa o versículo 18 aqui. O versículo 18 começa a Jeremias narrar a conspiração que a sua família fez contra ele. Instruído pelo Senhor, eu o desvendei. Vós me fizestes conhecer seus intentos. E eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-lo da terra dos vivos e que seu nome caia no esquecimento. Vós sois, porém, Senhor dos exércitos, justo juiz que sondais os rins e os corações. Serei testemunha da vingança que tomarei deles e a vós confio a minha causa. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatote, que conspiram contra a minha vida, dizendo: cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor, se não queres perecer em nossas mãos. Por isso assim falou o Senhor dos exércitos: vou castigá-los, vão tombar os jovens sob a espada, e seus filhos e filhas perecerão de fome. Ninguém escapará, porquanto, assim que chegar o ano do castigo, mandarei desabar a tormenta sobre os habitantes de Anatote. Vamos lá, vem cá, tem muita coisa interessante aqui. Deixa eu te explicar aqui. Primeira coisa, o capítulo 11 fala do castigo, ou seja, do castigo que vem porque a aliança foi violada. O versículo 11, o capítulo 11 começa a dizer assim, olha, foi feita uma aliança no Egito, né? Eu sou vós sois o meu povo, eu sou o vosso Deus. Então foi feita essa aliança desde o dia que eu tirei vocês do Egito, desde o dia que eu conduzi pelo deserto, desde o dia que fez entrar na terra prometida. Há uma aliança e vocês romperam essa aliança. Como romper essa aliança? Fazendo cultos a Baal, adorando outros deuses, fazendo um monte de coisa errada, tendo altares e mais altares espalhados por Judá e Israel. Uma bagunça na religião. Tá, muito bem. Vocês romperam essa aliança, porque não foram fiéis. Não foram fiéis. Atenção, por causa disso, vai vir um monte de coisa contra vocês. Vou descarregar sobre eles calamidade, vou fazer vocês passar pelos momentos de dor. Olha, vocês já foram chamados de verdejante oliveira de belos frutos. Muito bem, eu vou atear fogo em tudo isso. Ou seja, Jeremias está já falando de todos os momentos difíceis pelos quais o povo de Deus vai passar quando eles forem destruídos. Primeiro porque a parte norte já foi destruída, porque já foi levada lá como deportada. Agora ele está falando, espera que vai vir mais castigo. A gente sabe que este castigo veio através da invasão da Babilônia, que acabou com Judá e acabou com Jerusalém, acabou com o templo e levou o povo para o exílio. Tudo bem. E aí Jeremias já está alertando o povo que este castigo que virá será por causa da infidelidade. Tá, põe isso na sua cabeça. Agora vamos entender aqui historicamente uma coisa. Quem é o rei? Rei é o Josias. Muito bem. O Josias, você tem que saber, você já passou comigo o livro dos reis, mas vamos refrescar a memória. O rei Josias, ele impôs uma reforma em todo o reino,
uma reforma muito radical. O que a reforma de Josias falava? Só existe um só Deus, só existe um só culto, só existe um só lugar de culto. Isso foi um choque para o pessoal. Por quê? Porque em Judá e também em Israel existiam vários lugares de culto, onde o pessoal fazia os sacrifícios. Não era um sacrifício só a Baal, não. Era sacrifício ao Deus verdadeiro. Mas não era centralizado no templo. Existia o templo. O templo é o grande lugar do sacrifício. Mas aos poucos, o povo começou a perceber que era muito difícil ir ao templo para fazer sacrifício. Então eles começaram a fazer lugares de culto. Isto era um gesto abominável, mas tinha, tolerado. Devagarinho, o povo se pendia também para fazer uns sacrifíciozinhos aí para Baal. Né? Sabe aquela história? Acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Ah, eu sou, como o pessoal fala, eu sou católico, mas eu acredito aí em umas coisas, né? E o pessoal era assim. A reforma de Josias falou, não. Um só lugar de culto. Aonde vai ser? Jerusalém. Em que lugar? No templo. Só lá pode ter sacrifício. Só lá pode ter holocausto. E o Josias acabou com todos os outros lugares de culto. Tá. Josias falou assim, um só Deus, acabou. E o Josias impôs, nessa reforma, né? Impôs aquilo que o livro do Deuteronômio falava. Então, é uma reforma deuteronomista, né? Se a gente poderia dizer. Tudo bem. Então, preste atenção nesse contexto. Nesse contexto, quem apoia a reforma de Josias é Jeremias. E Jeremias toma isso para si e vai para cima do pessoal. Vocês não podem romper a aliança com Deus vivo, verdadeiro. Vocês romperam a aliança porque vocês começaram a cultuar em outros lugares, começaram a cultuar outros deuses, vocês receberão castigo. Muito bem. Então, o Jeremias é o grande promotor da reforma de Josias. Parte lá para o versículo 18. Versículo 18. Acontece que a família do Jeremias fica furibunda com esse negócio. Por quê? Deixa eu contar para vocês. Da onde que o Jeremias é? É de Anatote. Jeremias é de uma família sacerdotal. E os parentes de Jeremias eram sacerdotes que tinham um lugar de culto. Onde? Em Anatote. Quando chega essa reforma de Josias e fala, acabou esses lugares de culto. O único lugar de culto vai ser centralizado em Jerusalém, no templo. O pessoal de Anatote, os parentes do Jeremias, mas ficou, não só eles, muitos outros lugares que tinham sacerdotes, que tinham lugares de culto, ficaram com muita raiva. Por quê, hein, gente? Por quê? É isso mesmo. É isso mesmo. Lugar de culto, lugar de sacrifício, lugar de holocausto, lugar de muito dinheiro. Quando a reforma de Josias chega, fala, não. Só existe um lugar de culto, lá. Muito bem. Jeremias tinha os seus parentes em Anatote, que eram sacerdotes, que ganhavam a vida sendo sacerdotes, que tinham lugar de culto lá em Anatote. Aí, quando eles escutam que Jeremias é o grande apoiador da reforma de Josias, quando eles escutam que Jeremias é o grande apoiador, gente, eles partem para cima de Jeremias e conspiram contra Jeremias. E aí, você vai perceber que a partir desse versículo 18, Jeremias começa a um tipo de confissão. Olha, eu não queria ser profeta, eu não queria ser nada disso, não queria, mas me impele ser profeta. E por causa disso, por conta disso, estou sofrendo perseguição, meus parentes querem me matar, tudo isso está acontecendo na minha vida. Né? É nesse contexto
que nós lemos o capítulo 11. Vamos lá. Alguns versículos bem rapidinhos, são rapidinhos assim. Versículo 2 é um negócio interessante, o texto da aliança. Ouvi o texto desta aliança e eu transmiti ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Atenção. Então, onde que está escrito aqui o texto da aliança? Em seguida disse-me o Senhor, difunde esse texto por todas as cidades. Ouvi as palavras desta lei, texto da aliança, a lei e tal. O que é isso, gente? O texto da aliança é a aliança proposta ao povo ali, ao povo que Deus tirou do Egito, conduziu pelo deserto, fez entrar na terra prometida. Esta aliança, ela comporta o compromisso de Deus, que vai proteger o seu povo, que vai ficar com o seu povo, mas também ela comporta o compromisso do povo. Então, esta aliança é feita do compromisso de Deus, da promessa de Deus, mas é feita também da promessa do povo. Deus não quebra a sua promessa, mas o povo quebrou. O povo foi infiel. Versículo 18, aqui que eu queria lembrar, eu acabei de explicar para vocês isso aqui. A partir daqui do 18 é a conspiração contra Jeremias, né? Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Já falei. A partir desse versículo, Jeremias, então, ele começa a ser ameaçado pelos membros da sua família. Ameaçado pelos membros dessa família, né? O que eu queria lembrar você é que essa passagem aqui, em que ele é ameaçado pela sua família, contém os primeiros elementos, gente, da chamada Confissões de Jeremias. O que é Confissões de Jeremias? Confissões de Jeremias, ele não vai ser só aqui, mas ele avança pelo capítulo 12. Jeremias narra o preço, gente, o preço de ser mensageiro de Deus, né? Longe de ser uma ambição humana, ou seja, Jeremias não queria isso para ele, pelo amor de Deus. Jeremias era vaqueiro, estava em paz, tranquilo, lá em Anatote, aquela coisa toda lá, mas, como ele diz, ele foi seduzido por Deus, e mesmo que ele não queira, ele sente essa necessidade, essa vontade de falar em nome de Deus, ou seja, não era uma ambição dele, não era uma ambição humana ser profeta, não era ambição humana dele fazer nada disso, ele queria uma vida tranquila, nada disso, né? Mas é uma vocação que se manifesta na vontade de Deus, parece que Deus obriga. Então, Jeremias, ao fazer essas confissões, ele vai dizendo, não era isso que eu queria. Eu não queria ser profeta, eu não queria ser aborrecimento, eu não queria os outros me perseguindo, eu não queria falar nada disso. Mas esse chamado que Deus faz é a vontade imperiosa de Deus. É Deus que me obriga. Eu não quero, mas Deus me obriga. Eu não quero falar em seu nome, mas Deus me obriga. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual. Ele foi o vencedor. É isso que Jeremias fala. Então ele fala, não queria nada disso, mas sou obrigado porque Deus me obriga. Sou obrigado, né? É interessante que por conta disso, e aquilo que eu expliquei para você, a reforma de Josias acabou com os cultos locais, né? Centralizou esses cultos em Jerusalém, e Jeremias colaborou com essa reforma. O que isso aconteceu? Irritou os sacerdotes de Anatote. Os sacerdotes de Anatote são os parentes de Jeremias. E os parentes de Jeremias, sacerdotes de Anatote, vieram contra ele. Então Jeremias, além de ter que anunciar a catástrofe que vai acontecer quando a Babilônia vier sobre o povo, além de anunciar isso, ele ainda se indispõe com a sua família. Por quê? Porque ele assume, né, como um grande projeto de pregação a reforma de Josias. Mas, apesar de tudo isso,
Jeremias permanece fiel na lei, na verdade e na pregação. Et crutim Domine, fugit de partes adversas. Vite teleu detribiuda, radicis David. Aleluia.